Olá, Perilobres, tudo bem? Vamos começar um outro assunto de criminalística, assunto bastante importante do nosso edital, chamado postulados e princípios. Que fique bem claro que esse assunto é um assunto bem introdutório da criminalística, mas que ele cai bastante nas provas, tá certo? Pelo menos uma, duas questões, ele cai trazendo conceitos acerca dos postulados e dos princípios que nós vamos ver mais à frente nessa conversa, ok? Temos como introdução o que é que a gente vai ver nessa conversa aqui de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a doutrina da criminalística, que vem a ser essa parte introdutória realmente. Vamos falar sobre os postulados da criminalística, bem como os seus princípios. Quais são os postulados da criminalística? Primeiramente, eu gostaria de pontuar para vocês que postulado é um termo, é um assunto, é uma coisa que já está bem chanfrada já na ciência, é uma coisa que já é dita já e que é aceita por todo mundo, digamos assim. Então, temos que a criminalística ela possui três postulados essenciais. O primeiro deles, o laudo pericial, ele é invariável, nós vamos entender mais à frente o que é isso. O segundo, as conclusões da perícia independem dos meios que vão ser utilizados para se chegar àquela conclusão. E, por último, e não menos importante, temos que as conclusões periciais vão independer do tempo. Elas vão se perpetuar ao longo do tempo. Como falado, a primeira postulação, vem a ser que o conteúdo pericial é invariável. Então, o que isso quer dizer? Que seja qual for o perito, seja o perito aqui, vamos dizer lá, de Joãozinho, ou seja o perito aqui, Chiquinho, se eles fizerem essa perícia X aqui, por exemplo, de homicídio, eles vão ter que concluir, eles vão ter que, os seus resultados têm que convergir. Ou seja, independentemente do perito que produziu essa perícia, aqui essa perícia X de homicídio, as suas conclusões, bem como os seus resultados dessa perícia, devem ser os mesmos, ou seja, não pode variar de Joãozinho para Chiquinho, eles têm que chegar em uma confluência. Mas entendam o que eu estou dizendo, eles não vão fazer essa perícia juntos, porque hoje em dia, atualmente, o Código de Processo Penal institui que a perícia é feita apenas por um perito oficial criminal, salvos em casos de grandes catástrofes, tragédias que necessitam de mais de um perito de áreas distintas. Mas, em suma, em tese, a perícia é feita apenas por um perito oficial criminal. Ok? Vamos lá para o segundo postulado. As conclusões da perícia vão depender dos meios, das tecnologias, digamos assim, que forem empregados para alcançá-los. Aqui eu trouxe um exemplo bem, assim, só para ficar lúdico para vocês, né? Mas tanto faz, sei lá, digamos, um perito num local de acidente lá, chegar à sua conclusão pericial calculando através de uma calculadora, por exemplo, a velocidade do carro, enfim, como calculando por um iPad de última geração aí. Esses dados, essas suas conclusões vão ter que chegar a uma mesma dedução, vão ter que ser a mesma, tanto usando um meio mais antigo como um meio mais atual, mais tecnológico, digamos assim. Então, que fique bem claro, o segundo postulado é que as conclusões da perícia independem dos meios que forem empregados para alcançá-los. E, por último, não menos importante, as conclusões da perícia independem do tempo, ou seja, que é a verdade material dos fatos. A conclusão pericial ela vai se perpetuar durante o tempo, durante a prova pericial, né? Então, isso é bastante importante. Eu botei aqui um reloginho de areia para vocês verem isso, fixarem isso. Já os princípios, temos que existem 5 princípios da criminalística. São eles: o princípio da observação, da análise, da interpretação,
da descrição e da documentação. Vamos ver um a um calmamente. O princípio da observação, eu diria que é um dos princípios mais importantes, é o que cai mais em prova. Por quê? Porque ele é cunhado por um autor, por um estudioso bastante importante dentro da perícia criminal, chamado Edmond Locard, que fala que todo contato deixa uma marca. Então, o local, os objetos e a vítima de um crime, eles devem ser periciados, devem ser olhados, né? Esse crime deve ser visto pelo perito criminal de uma maneira meticulosa, uma maneira cuidadosa. Por quê? Porque esse perito ele vai buscar encontrar marcas ou vestígios que foram deixados pelo autor na vítima ou na vítima pelo autor. Por isso vem daí essa máxima que todo contato deixa uma marca. E é cunhado nisso que esse princípio é regido. Então é bastante importante que a gente se atenha a essa informação, porque cai bastante em concurso. O segundo princípio é tido como o princípio da análise, que ele rege que a análise pericial ela deve sempre seguir a metodologia científica, ela segue o método científico, que vem a ser o quê? É justamente uma criteriosa observação e análise desse local, né, desse local do crime, da coleta de objetos e de vestígios relacionados a esse fato criminoso. Tudo isso vem a ser o princípio da análise. Já o princípio da interpretação, ou princípio da individualidade, também chamado de princípio de Kirk, é que ele fala a seguinte máxima: dois objetos, eles podem ser indistinguíveis, mas nunca iguais. Ou seja, dois objetos que podem ser bem parecidos mesmo, podem ser bem semelhantes, mas eles nunca vão ser iguais. E esse princípio ele se baseia na discriminação de 3 graus diferentes para se chegar nessa individualização desse objeto. Vai ter o grau genérico, aí tem o grau específico e o grau individual, mas nós não vamos nos aprofundar tanto, já que é só questão de noção aqui que a gente está tendo esses princípios. O outro princípio é tido como o princípio da descrição, que vem a ser uma análise detalhada dos objetos e dos locais relacionados a esses crimes, que ele deve ser, essa questão dessa descrição detalhada desses objetos e dos locais, eles devem ser realizados de acordo com os princípios e as leis científicas vigentes, de tal maneira que os resultados da perícia eles possam ser redigidos, possam ser escritos no laudo pericial de uma maneira bem clara, bem racional e bem fundamentada, para que todos possam interpretá-lo. Por último, e não menos importante, temos o princípio da documentação, ou também tida como um princípio da cadeia de custódia, né? Que é muito importante a gente se ater a esse assunto atualmente, porque houve mudanças aí com o novo pacote anticrime. Então, é bastante interessante que a gente possa estudar o artigo 158A a 158F, é importante, anotem aí, para a gente ir para a prova sabendo bem disso, que vem a dizer esse princípio da documentação ou princípio da cadeia de custódia. É aquele princípio que busca garantir a idoneidade, ou seja, garantir a veracidade da prova material, de tal maneira que vai se evitar, com tudo isso, a produção de provas forjadas, são aquelas provas que tentam trazer um fato que não aconteceu ali, né, naquele crime, e vai garantir, de tal modo, a credibilidade a esse vestígio, né? Por quê? Pois todas as etapas dessa cadeia de custódia, dessa documentação, devem ser protocoladas, assinadas e registradas por escrito de quem está manuseando, de quem está pegando aquele vestígio, né? É importante salientar que essa cadeia de custódia ela é dividida tanto em cadeia de custódia interna, que é mais a nível de instituição, ali do IML, do Instituto de Criminalística, que é o IC, ou ela pode ser também externa, que é ali no local do crime, enfim, que é onde os peritos vão coletar aqueles vestígios, materiais biológicos, etc. Então, Perilovers, amantes da perícia, com mais essa conversa, a gente termina essa parte doutrinária,
que vem a trazer a questão dos postulados e dos princípios da criminalística, e eu os convido para a realização de uma bateria de questões que vai permear a nossa fixação desse assunto no próximo vídeo. Eu vou procurar trazer cerca de umas 10 questões para vocês, para a gente ir resolvendo junto e discutindo junto. E com tudo isso, eu vou deixar o material salvo no Google Drive para que vocês possam baixar e a gente possa ir resolvendo junto essas questões. Desde já agradeço por assistirem mais um vídeo e até a próxima. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.